situações que talvez você esteja enfrentando. Agora, isso não é algo que acontece somente com você. É normal e acontece com todos nós. Infelizmente, tendemos a pensar que a vida deveria ser preenchida apenas com momentos felizes e agradáveis, enganando a nós mesmos e criando uma realidade falsa. No entanto, em algum momento encontraremos situações que nos levam aos nossos limites. Olhando pelo lado positivo, como seres humanos, temos a capacidade de controlar nossas emoções até certo ponto e enfrentar situações desafiadoras com maior eficácia e menos sofrimento. Apesar de termos essa capacidade como humanos, não significa que seja uma tarefa fácil. Ao longo da vida, ninguém nos ensina a gerenciar adequadamente nossas emoções, e é por isso que estou fazendo este vídeo hoje. Vou falar sobre a temperança, uma das 4 virtudes históricas. Para fazer isso, vou contar uma história. Uma vez, um rei convocou os sábios de sua corte e pediu a eles para criar um anel precioso com um diamante de um dos melhores joalheiros da região. Ele queria esconder algumas palavras dentro do anel que pudessem ajudá-lo em momentos difíceis. Uma mensagem à qual ele pudesse recorrer em tempos de desespero. Além disso, ele desejava que essa mensagem beneficiasse seus herdeiros futuros e os filhos dos herdeiros de seus herdeiros. No entanto, a mensagem tinha que ser pequena o suficiente para caber no diamante de seu anel. Todos os que ouviram os desejos do rei eram sábios eruditos que poderiam ter escrito tratados extensos, mas ter uma mensagem composta por apenas 2 ou 3 palavras e caber em um anel de diamante era uma tarefa desafiadora. No entanto, eles pensaram e pesquisaram em seus livros filosóficos por muitas horas. Ainda assim não encontraram nada que se adequasse aos desejos do poderoso rei. O rei tinha um servo amado, um homem que também havia servido a seu pai e cuidado dele quando sua mãe morreu. Ele era tratado como família e respeitado por todos por essas razões. O rei também o consultou. O servo disse: "Não sou um sábio, nem um estudioso, nem um acadêmico, mas eu sei a mensagem." "Como você sabe?" ele continuou. "Durante minha longa vida no palácio, eu encontrei todo tipo de pessoas. Em uma ocasião, conheci um mestre que era convidado de seu pai. Eu estava a seu serviço e quando ele saiu, o acompanhei até a porta para me despedir. Como gesto de gratidão, ele me deu esta mensagem. Nesse momento, o idoso servo escreveu a mensagem mencionada em um pequeno pedaço de papel, dobrou e entregou ao rei, dizendo: "Não leia agora, mantenha-o escondido no anel e abra-o apenas quando se encontrar em uma situação sem saída." Não demorou muito para que esse momento chegasse. O país foi invadido e seu reino estava ameaçado. Ele fugiu a cavalo para salvar sua vida, enquanto seus inimigos o perseguiram. Ele estava sozinho, e os perseguidores eram numerosos. Em certo ponto, ele chegou a um lugar onde o caminho terminava, e diante dele havia um precipício e um vale profundo. Cair seria fatal e ele não podia voltar atrás, porque o inimigo bloqueava seu caminho. Ele podia ouvir o galope dos cavalos, as vozes e a proximidade do inimigo. Foi então que ele se lembrou do anel. Ele tirou o papel, desdobrou-o e encontrou uma mensagem tremendamente valiosa para aquele momento. Simplesmente dizia: "Também isso passará." Nesse momento ele percebeu que um profundo silêncio o envolvia. Os perseguidores aparentemente haviam se perdido na floresta ou tomado o caminho errado. Mas o fato era que um imenso silêncio o cercava. Ele não ouvia mais o galope dos cavalos. O rei sentiu uma profunda gratidão pelo servo e pelo mestre desconhecido. Aquelas palavras haviam sido miraculosas. Ele dobrou o papel, colocou-o de volta no anel, reuniu seu exército e reconquistou seu reino. No dia da vitória, houve uma grande celebração na cidade, com música e dança. E o rei se sentia muito orgulhoso de si mesmo naquele momento. Mais uma vez, o idoso servo ao seu lado disse: "Caro rei, é hora de você ler a mensagem no anel." "O que você quer dizer?" perguntou o rei. "Agora estou vivenciando uma situação de euforia e alegria. As pessoas celebram meu retorno. Nós derrotamos o inimigo." O servo respondeu: "Essa mensagem não é apenas para situações desesperadas, mas também para as alegres.
Não é apenas quando você se sente derrotado, mas também quando se sente vitorioso. Não é apenas para os momentos finais, mas também para os primeiros. O rei abriu o anel e leu a mensagem. Também isso passará. Mais uma vez, ele sentiu a mesma paz, o mesmo silêncio, no meio da multidão que estava celebrando e dançando. Mas o orgulho e o ego haviam desaparecido. O rei compreendeu completamente a mensagem. O ruim é tão passageiro quanto o bom. O idoso servo continuou. Lembre-se de que tudo passa. Nenhum evento ou emoção é permanente. Assim como o dia e a noite, há momentos de alegria e momentos de tristeza. Aceite-os como parte da dualidade da natureza, porque eles são a própria natureza das coisas. Uma das chaves para dominar nossas emoções é entender e lembrar que o que estamos sentindo neste momento não durará para sempre. Você conhece alguém que nunca experimentou felicidade ou alguém que nunca sentiu tristeza? Em ambos os casos, essas emoções não duram permanentemente ao longo da vida. Coisas boas e ruins acontecem. Quando passamos por um momento triste, ajuda a aceitar e entender que a tristeza passará. A aceitação não é resignação, passividade ou concordância com o que está acontecendo. É simplesmente reconhecer que muitas coisas que nos acontecem estão além do nosso controle. A aceitação nos leva à proatividade. Nos faz perceber se podemos fazer algo ou mudar nossa situação. Nesse caso, toda a nossa energia e intenção devem ser direcionadas para esse objetivo. Quando aceitamos algo, somos mais capazes de seguir em frente. Da mesma forma, não devemos nos deixar levar por momentos de felicidade. Tudo bem aproveitá-los, mas com moderação, sem deixar a euforia nos fazer esquecer que esses momentos também passarão. As pessoas que esquecem disso nunca estão preparadas para enfrentar situações difíceis na vida. Elas vivem em uma bolha que eventualmente estourará. A vida nos ensina a aproveitar o momento, mas nunca esquecer a realidade da vida. Assim como sofremos em situações difíceis, mas não nos deixamos consumir por uma tristeza incontrolável. Isso é temperança. A história que mencionei aborda apenas duas emoções, alegria e tristeza. No entanto, a temperança é aplicável a qualquer emoção. Nenhuma emoção se torna positiva quando levada ao extremo. Por outro lado, praticamente qualquer emoção, quando gerenciada com moderação, pode trazer algo positivo. Mesmo as emoções negativas, quando controladas com temperança, nos permitem obter lições valiosas para nossas vidas. Nas palavras de Sêneca, a temperança é uma virtude que consiste em dominar e moderar impulsos e desejos, para que não nos levem ao excesso ou à deficiência. Nas palavras de Epiteto, a temperança é uma harmonia agradável de sentimentos resultante de uma vida em que os desejos são controlados e a razão é o guia. E nas palavras de Marco Aurélio, a temperança é a virtude que nos ajuda a governar e dirigir nossas paixões e desejos, evitando extremos e mantendo uma vida equilibrada e moderada.